Boa noite, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Vamos estar falando hoje aqui o tema que está aí na capa, que o ex ou a ex não se torna amante. Entendam isso. Você que está buscando pela restauração do seu casamento, você não se torna amante. Amante é aquele que está lá do lado de fora. Seu marido saiu de casa com uma amante. A sua esposa saiu de casa com um amante. Esse é o amante. Você não é amante. Você pode ser amante se você fizer a mesma coisa que ele fez. Fora isso, você não é amante. Tá, Vitor, mas por que você está falando isso? Eu vou estar soltando aí, né? Esse aí vai ser o segundo vídeo, falando sobre as confusões que esses canais de restauração eles estão provocando na mente de você. É cada um falando um assunto de uma forma diferente, aonde gera uma série de confusões. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço atendimento gratuito, não é pago, como muitos estão cobrando. Como ter compaixão de alguém que está passando uma dificuldade, você cobrar alguma coisa? São mercenários que estão fazendo isso. Qualquer coisa que seja utilizado, qualquer tema que seja utilizado a palavra de Deus, e você venha pagar por isso, são mercenários. Muitos desses mercenários, eles falam de outros mercenários e eles se colocam numa posição de puritano. São mercenários, causam confusões. E aí, qual é a confusão? A confusão, ela gera dentro da pessoa, na alma dela. O que ela faz, o que ela tem que fazer. Um diz uma coisa, o outro diz que tem que fazer outra, o outro fala de outra forma, o outro diz aquilo. Cria uma angústia na sua vida. Por que eu estou falando isso? Se você quer permanecer aqui comigo, você vai aprender o certo. Se você não quer, o Vitor é muito grosso, então você tem outros lugares que vai massagear o seu ego, mas ao mesmo tempo vai te dar uma extorquida. Esteja à vontade para poder assistir. Eu não quero alienar ninguém, pelo contrário, eu quero fazer com que você seja livre. Livre. Agora, eu não posso receber informações, tá? Receber links de canais de restauração e ter a insatisfação de assistir pessoas cobrando 4.500, 5.000, 300 por semana, 300 por mês, para fazer aquilo que você pode fazer, que é a sua oração, a sua entrega para Deus. É ativar a sua identidade, entender qual é o seu propósito. Porque se você está passando por um deserto, existe um propósito para você passar. Deus quer fazer algo na sua vida. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer caminhar junto com você. Mas é impressionante que quando a pessoa ela está angustiada, ansiosa, sem um rumo a tomar, ela vai buscando respostas, tá? Em vários lugares, é onde gera mais confusão ainda.
Então, se você é da prática, gosta do conteúdo que as pessoas dizem, que esses canais pelo YouTube, eles dizem que você é amante, que você se tornou um amante, você sendo marido, você sendo esposa, se tornou então o errado, fica com eles. Satisfaça a vontade do seu eu. Se você acha que tem que lutar para que o seu cônjuge sofra represálias, que apodreça, gerando a raiva, fica com esses canais que pregam isso e dão uma maquiada com a palavra. O que eu quero que você entenda é o seguinte, tá? Você estava casado, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se você não conseguir entender o que eu estou falando, vai ficar impossível de você caminhar. Fica impossível de você caminhar. Entenda uma coisa. Você vivia uma vida com o seu cônjuge. E por N fatores foi gerando um desgaste, vamos dizer assim, ao ponto dele sair de casa. Eu não vou colocar por que saiu. Muitos falam comigo, Vitor, ele não quer voltar, ele decidiu não voltar, ela não quer mais voltar. Então você precisa entender que esse casamento, quando chegou nesse momento, acabou. Ele encerrou. Esse casamento morreu. Morreu. Você precisa então buscar pela sua cura emocional, você precisa buscar pela sua cura interior, para que daí você possa, curada, você possa então começar a investir no seu casamento. É aí onde tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Não conseguem entender que acabou. Vitor, você está sendo muito radical. Não, acabou. Aí você vai buscar a sua restauração, a sua cura, para que curado você vá em busca, para que conhecendo a Deus de uma forma madura, você consiga então buscar pela restauração do seu casamento, né? A reaproximação, uma reconciliação, para que você possa conduzir a restauração. Você possa conduzir a restauração. Porque se você não tiver curado, maduro, entendendo, você não vai poder passar isso para o seu cônjuge de uma forma simples, de uma forma, né, sutil, porque o Espírito Santo ele atua dessa forma. Não adianta você ficar amarrada a ele e a ela que se foi, querendo que volte para um casamento que fracassou, que acabou. Entenda isso, acabou. O que você precisa ter agora então é um novo casamento, é onde entra o processo de restauração. É um novo casamento. Mas você precisa estar alicerçada em Cristo. Não estou falando de igreja. Em Cristo, conhecendo quem é Deus, para que então, junto com Ele, você possa ser um canal para alcançar o seu cônjuge. Para que ele possa ver você, a mudança em você, e aí ele venha, se não, vai entrar no que a Bíblia fala de jugo desigual. Você em Cristo, ele não está em Cristo, não vai ter como, vai ter choque e vai acabar de novo. Ele vai vir sem Cristo, ele vai vir com a crença somente em Deus, mas ele precisa ver a mudança da sua vida, tá? Então isso aí é o básico do básico, o básico do básico. É isso, entender que o casamento acabou.
e que você precisa ser curado, ser restaurado, caminhar com Cristo, ser maduro, para poder então ter forças para poder ir no investimento de resgate daquele que se foi. E aí eu digo, muitos às vezes entram, tá, num outro relacionamento e o marido vai lá e engravida a outra mulher, ou a mulher engravida do outro homem. E aí você faz o quê? Você está buscando pela restauração e você larga isso, porque você viu as circunstâncias pesadas, que é pesado isso, é pesado. Ou você vai continuar investindo para que haja uma reconciliação? E se houver acontecendo a reconciliação, o que acontece? Você vai precisar ter muita sabedoria. Então, esse é o básico, o básico. Então agora eu vou entrar no assunto. Muitos casamentos acabam, tá? E o cônjuge acaba vendo que a outra parte, que o amante ou a amante, não era tudo aquilo que ele imaginava, mas ele está preso naquela armadilha, porque existe um diabo que está prendendo ele lá, está cegando a mente dele, tá? Está cegando a mente dele, ele está preso lá achando que tudo aquilo era as mil maravilhas e de agora ele vê que a situação não é aquilo que ele imaginava. E bate o arrependimento e ele muitas vezes começa a procurar a esposa, né, ou o marido. Começa a ter isso. E aí é onde eu falo para você. Canais de restauração estão colocando que você, nesse momento, você passa a ser a amante ou amante. Porque a atual é aquele ou aquela que encontra-se com ele. Só que existe um elo entre vocês, existe uma aliança que foi feita. Muitos de vocês estão com casamentos há mais de 15 anos, vou dizer assim, 10 anos, 5 anos. Existe uma aliança feita, existe um vínculo ali, um selo de intimidade. E você busca pelo seu casamento. Você está buscando pelo seu casamento. Então existe uma ligação aí. Ele retorna, o cônjuge retorna num encontro, num café, né, numa ajuda, em alguma coisa. Gente, existe sentimento. O sentimento ainda existe, muito. E aí acontece de ter uma relação sexual com ele ou com ela. Acontece de ter isso. E o que ocorre? Te traz uma confusão maior. Aí você vai buscar informações no YouTube. E aí você encontra canais de restauração falando que você passou a ser amante. Isso é covardia, é mentira, é mentira. Você não é amante, nem você, meu irmão, virou amante da sua esposa, nem você, minha irmã, virou amante do seu esposo. É mentira. Isso é uma forma que eles criam gatilhos mentais para prender vocês dentro de um desespero e ao final te vender alguma coisa. O objetivo é esse. O objetivo não é liberar o WhatsApp para poder ter atendimentos direto, contatos direto, como eu faço.
O objetivo não é quando tem uma restauração, quando tem uma reconciliação, e o marido ainda está numa dificuldade, ou a esposa, criar um grupo de 3 pessoas, o casal com mais de certa forma, né, um mentor, uma pessoa que está ajudando, para poder fazer, então, uma terapia, um acompanhamento, uma caminhada com esses casais. Sem cobrar nada. Só o Vitor está fazendo isso. Só o Vitor, você pode procurar aí, procura. Ninguém quer ter trabalho com você, entenda isso. Eles querem fazer com que você sinta-se culpada, para então te vender algo. Te vender algum método, te vender algum segredo, te vender alguma caminhada com ele. E aí, a cada ano que passa, esse segmento de autoajuda, ele lucra bilhões, bilhões e bilhões. Porque a pessoa não sabe como lidar. Então encontra alguém, ainda mais se tratando de coisas espirituais, falando de Deus, inventam histórias por você não ter o conhecimento, e aí você acredita. E eu vou dar o exemplo aqui, não vou dizer o nome dela, mas uma irmã, ela foi extorquida, algo em torno de R$4.500. Depois, esse mesmo estelionatário, com roupa de apóstolo, roupa de bispo, né, com um cenário, né, supostamente espiritual, mandou um áudio para ela dizendo que ele tinha feito uma consulta com os arcanjos celestiais, e para acessar esse lugar ela tinha que investir mais R$4.000. Isso deveria ser denunciado e eles teriam que ser responsabilizados. Porque agem em cima da sua dor. E quanto mais eles percebem que você está sofrendo, mais eles vão tirando. Então não caia nessa história. Não caia nessa história, nesse conto, nesse canto da sereia, nesses encantadores de serpente. Não caia nisso. Você não é amante. Você não é o amante do seu esposo, tá? E nem você é amante da sua esposa. Você não passa de certo para errado. Você não passa. Eu não estou aqui falando sobre o atrito da briga que houve. Não estou falando. Estou falando que você, esposa e esposo, não se torna amante. Você está buscando pela reconciliação e para entrar na restauração. Você não é amante. Não é amante. Foge de todas as coisas que você ouve nesse YouTube sobre restauração de casamento que não tenha fundamentos bíblicos. Foge. Quem faz o milagre é Deus. Espírito Santo convence, quem faz o milagre é Deus. E o que você precisa fazer é interceder por isso. Só que existe um momento que você se cansa e isso vai ser tema para um outro vídeo. Não esse, para não confundir. Mas você não é amante. Não é. Esquece. Você não é amante. O que você precisa tomar cuidado
nessa relação sexual é de você vir a pegar algum tipo de doença, porque você não sabe com quem a amante ou o amante está tendo. Se a esposa está com um homem, ele pode estar tendo outras mulheres na rua e até vir passar alguma doença para ela e ela passa para você. E assim com o homem também, tá? O homem pega uma mulher da rua, pode passar uma doença para ele, a amante, e ele passar para você, minha irmã. Então, por isso que eu falo em relação a uma reconciliação, você entender, eu estou me reconciliando com o meu marido, com a minha esposa, tá? No calor da emoção, não houve tempo, Fomos e tivemos relação sexual. Deixe bem claro, faça uma relação sexual, se não houve tempo, tá? Foi naquele calor da emoção, com preservativo. Proteja-se, porque você não sabe o que está acontecendo. Muitos entram por motivo de carência emocional, entram e vão por esse caminho. Então, proteja-se. Proteja-se. Mas você vai ter uma relação comigo com preservativo? Sim, vou ter, porque eu não sei com quem você se envolveu. E para que aconteça então, sem um preservativo, nós vamos precisar fazer exame. Eu já falei isso aqui. Isso aí, tem muitos que não querem, vão direto. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu conheço várias pessoas que foram infectadas por HIV nessa ida e vinda do marido e da esposa. É eles que vão ficar com HIV. É eles. Se você quer correr esse risco, corra. Isso é um caso. Mas o foco é, você não é amante. Você não é amante. O que estão falando aí é para poder trazer peso para você. Entenderam? Preste muito bem atenção sobre o que estão falando. Preste muito bem atenção sobre as coisas que estão sendo colocadas. Os pesos que estão fazendo com que você carregue. A angústia que faz com que você fique ansioso, ansiosa, depressivo, sem saber o que vai acontecer, trazendo essas confusões mentais. Tá bom? Espero que tenha sido eu tenha sido claro, tá? Nesse vídeo. E nós vamos para um próximo vídeo aí, em nome de Jesus, com outro tema ainda, tá? Desvendando aí essas coisas que esses canais de restauração estão fazendo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.